Pois é, deixa eu ver se eu entendi. Pela sua análise, na verdade, essa briga do STF, né, esse embate entre Bolsonaro e o STF tem muito pouco a ver com as demandas da esquerda, mas como é uma demanda exclusivamente da direita, da burguesia nacional, para emplacar, para enfraquecer o Bolsonaro, para poder emplacar esse nome de terceira via. Mas essa terceira via está ficando cada vez mais complicada, do ponto de vista da escolha do nome, Rui. Quer dizer, os nomes que aparecem, eles se dissolvem no ar imediatamente. Mas assim, quando a gente fala que, eu também acho isso, que quando lá no segundo turno, lá na eleição, não tiver outro nome, eles vão com o Bolsonaro, como é que você desconstrói esse processo, esse embate, esses conflitos e as marcas que isso deixaram nesse conflito de uma hora para outra? Ou você acha que isso também não tem nenhum problema para eles? Não tem problema, na minha opinião. Os jornais vão cair num estado de eu sou neutro, os dois candidatos são ruins, né? Mas não vão fazer campanha, porque não vão fazer campanha contra o Bolsonaro. E vão dar voz aí a muita campanha contra o Lula. Eles sabem fazer isso daí. Bom, na verdade, estou ensinando o Padre Nosso Vigário. Você é jornalista, né? Você sabe como é que a imprensa atua. Chega na hora H, aparece um setor da imprensa começa a atacar o Lula furiosamente, né? O outro setor fala, bom, para mim os dois candidatos são ruins, né? Outro setor fala, é tudo ruim, desestimulando o voto em geral, e uma parte ataca o Lula violentamente. O Lula vai ser atacado já no primeiro turno, vai ser muito atacado, já deu para perceber na imprensa. Tem um editorial da Folha ontem, você viu? Não vi não. Pois é, me passaram, eu achei uma coisa assim, começaram a retrabalhar aquela coisa da falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, e que assim, que Lula, não adianta, não é exatamente o que está escrito, mas que não adianta o Lula ter sido absolvido e tal, mas ele vai ter que explicar na campanha as suas relações com as empreiteiras e tal, quer dizer, não tem absolução no mundo que resolva esse problema para o Lula, porque no fato é uma questão ideológica, né? Exatamente. Eu acho que o tema da campanha é o seguinte: foi absolvido por questões técnicas e picaretagem, mas é corrupto. Isso, exatamente. E o Bolsonaro vai falar isso, o Ciro Gomes já fala isso daí. O Ciro Gomes vai ser o marcador do Lula na eleição. Isso aí está claro também, já está absolutamente claro. A função do Ciro Gomes é tirar voto do Lula. E para que apareceu uma pergunta na tela, né? O pessoal falou como evitar o Lula? Precisa tirar voto dele, precisa dividir o voto da esquerda em vários lugares. E nós temos que entender o seguinte: nós aqui, nós somos, em grande medida, observadores do processo eleitoral. Mas a burguesia não, a burguesia ela conhece de maneira muito detalhada, ela tem técnicos que vão analisar o voto em cada região do país minuciosamente. E vão ver, né, como é que esse voto pode ser dividido, e vão colocar ali pessoas que vão tirar voto do Lula. Então, quer dizer, o cenário eleitoral é muito complexo mesmo. O Ciro Gomes é o pivô, né, da retirada de voto do Lula. Mas vai aparecer outros aí. Eu acho que uma parte do PSOL, do PSB, vão trabalhar, da rede, né? Você imagina, por exemplo, no Amapá, estado pequeno, não é decisivo na eleição, mas só para exemplificar. No Amapá, acho que é Amapá, a rede tem uma presença grande lá. Sim, o senador Randolph, o prefeito de Macapá. Exatamente. Aí o que acontece? A imprensa local, para tirar voto do Lula, joga peso no Randolph, que teve na CPI da Covid, que aparece como grande bolsonarista. Eles vão apoiar algum candidato, Ciro Gomes, por exemplo. Divide o voto aí. Aí você pega outro estado, tem outra pessoa. Pega outro estado, tem outra pessoa. Eles vão juntar um time aí de esquerdistas, entre aspas, né? Que vão tirar voto do Lula. Então, eles vão procurar nivelar o campo por baixo.
E aí o candidato, a ideia deles, né? Não estou dizendo que vai acontecer, porque isso aí é uma operação complexa. O candidato da terceira via iria para o segundo turno com pouco voto. Ele pode, digamos, ele poderia ir, inclusive, com menos voto do que o Bolsonaro. Porque se ele for para o segundo turno, a esquerda já está adestrada, treinada para votar no candidato anti-bolsonarista. Quer dizer, é todo um jogo, né? Tem que saber jogar e, infelizmente, né? Infelizmente não, é a realidade. A esquerda não é dona desse jogo. A esquerda é meio que, nesse jogo, está na segunda divisão, né? A burguesia que controla isso daí e controla muito bem, né? Controla muito bem. E tem a fraude também. Em última instância, fraude da eleição. A pessoa, eu sei que muita gente que ouve fica meio boquiaberto, né? Nossa, mas vão fraudar a eleição. A eleição é fraudada de maneira sistemática no Brasil, desde que o governo imperial chamou a primeira eleição, essa eleição é fraudada. E por que não fraudaram as eleições